O quanto custou? Declare. Jesus, seu valor é maior. Jesus, seu valor é maior. Vamos, diga isso. Declarando isso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Jesus, eu encontrei o bem mais Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aproveitando que vocês estão de pé, eu quero cumprimentá-los com a graça, a paz do Senhor e Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer aos visitantes que é uma honra ter vocês aqui. E quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias em Marcos capítulo de número 9. Marcos capítulo de número 9. Essa é a nossa primeira reunião. À noite nós estamos aqui às 19 horas. Como a pastora Mira já disse, algumas pessoas estarão aqui antes, às 18, eu estarei aqui também às 18, orando por vocês. E deixa eu falar uma coisa para você que é membro aqui da igreja, você que é ovelha aqui. Não se constranja em não vir à noite, você está livre. Você que está cultuando agora de manhã, assista ao jogo do Brasil em paz, sem nenhum peso na consciência. Você está livre para isso. Amém? No nome do Senhor Jesus. Não é nenhum peso. Se eu fosse ovelha de uma igreja, fosse membro de uma igreja e tivesse a opção de cultuar à noite e cultuar de manhã, eu cultuaria de manhã para assistir o jogo à tarde, se eu fosse membro de uma igreja. Então não tem problema nenhum. Se eu fosse membro de uma igreja e só tivesse um culto às 19 horas, eu ia no culto às 19 horas, independente de qualquer outra coisa. Se fosse um culto às 17 horas, eu iria no culto às 17 horas. Então a questão é só isso. A pessoa pergunta, pastor, por que o senhor não mudou o horário do culto ou não tirou o culto? Porque eu preciso respeitar a consciência daqueles que preferem estar no culto, entende? Então, se eu fosse só membro de uma igreja, eu faria como a maioria está fazendo. Mas eu sou pastor de uma igreja, então eu preciso respeitar as pessoas que preferem estar aqui no horário. Então, esses que preferem estar aqui à noite, a igreja precisa estar perto dessas pessoas, entende? Então, eu jamais, gente, substituiria ou mudaria uma agenda espiritual por causa de um jogo de futebol. Amém? Jamais, 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 em hipótese alguma. E olha que eu gosto de bola, olha que eu joguei bola, mas não é só um jogo de futebol. Tem pessoas aqui em Santa Cruz que gostam mais do rodeio do que do futebol. Tem gente aqui que é apaixonada pelo rodeio. Eu não mudo o culto por causa do rodeio, vou mudar por causa do futebol, entende? Então agora, quem é líder, quem tem uma função na igreja, quem tem uma posição de liderança, aí é diferente, irmão. Aí tem que estar aqui, não tem jeito. Agora você que é ovelha, membro, aí fique em paz. Quando der às 17 horas, assista ao jogo. Embora está muito difícil do Brasil ganhar, né? Mas tudo bem, aí está tudo bem. Eu sou brasileiro, gente, mas eu queria que o Cabo... É Cabo Verde o nome do time? É Cabo Verde? Entendi. Estou falando do Cabo Verde, que jogou dos negão lá, que jogou com a Argentina. Eu queria que eles ganhassem. Só negão, gente. Você que é branquinho aí, fica tranquilo. Mas vocês notaram que foi um jogo do preto contra o branco? Notaram? Na Argentina não tem preto no time da Argentina. Fala, negão, fala. E o branco, até nisso a gente dá. O que o branco ganha, né? Brincadeira, gente, só para você dar risada. Mas eu estava em Campinas, né, com os meus netos lá, e aí
O Ita está apaixonado por futebol. Assisti um pouquinho dos negão lá. Torci para ele, mas não deu certo. Vocês que querem que o Brasil ganhe hoje, tá vendo? Até é bom o seu pastor estar aqui orando, está aqui no culto, sem assistir o jogo. Sou pé frio. Fica em casa, é capaz do Brasil perder o David. Então é melhor estar aqui no culto, orando por você, orando pela sua família, e vai dar tudo certo. No nome de Jesus. Não esqueça, hein? Vocês do altar tem que estar aqui, tá? Os líderes aí tem que estar. Mas se não tiver, fica tranquilo, o pastor não vai ficar bravo com vocês, não. Marcos capítulo de número. Tem que ter pelo menos um violão para tocar pra gente aqui à noite, né, irmão? Pelo menos um violão, também não vai dar. Ou vocês querem que o pastor, Brasil jogando, e o pastor faça o louvor aqui? Aí ninguém fica aqui no culto. Marcos 9, 23. Marcos 9, 23. Nosso ministério é leve, gente. Servir a Cristo é leve, não é peso. Por isso que eu falo, fique tranquilo. Aqui nada é obrigatório, nada. Dízimo aqui não é obrigatório, servir não é obrigatório, tudo é voluntário. Nossa igreja é uma igreja de voluntariado. Então faça tudo com muita alegria, com muita leveza. Capítulo de número 9, versículo de número 23, está escrito assim: Jesus perguntou-lhe: se pode crer, tudo é possível ao que crê. Repita com o pastor, diga tudo. Mas bem forte mesmo assim. Do mesmo jeito que você vai estar na hora do jogo. Aliás, tem que ser melhor ainda, porque na hora do jogo, se o Brasil fizer um gol, eu queria ter uma câmera lá para filmar. Eu já estou vendo o Mateus saindo correndo assim, segurando na mão da Lívia. É gol, é gol. E Jesus não pode receber menos do que isso, gente. Ok, então vamos lá. Repita com o pastor, diga assim: tudo. Aê, você viu como melhorou? Já foi quase que um gol, ó. Diga de novo. Tudo é possível aquele que crê. Vocês notaram que o tudo quase saiu como um gol? De novo, pessoal, tudo. Ó, tá vendo? Nós vamos marcar um gol hoje, amém? Na seleção de Cristo, ó glória. Desocupe as suas mãos aí, coloque a sua Bíblia em cima da poltrona. Levante ela assim, ó, para os céus agora, em nome de Jesus. Levante ela para os céus. A Bíblia diz: levantai as vossas mãos no santuário e bendizer ao Senhor. Com as mãos levantadas, eu quero que você bendiga o Senhor com as palmas. Isto. E aproveite que você está aplaudindo, diga glória a Deus. Diga assim: louvado seja o teu nome, Senhor. Agora continue aplaudindo, não pare não. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o teu povo está te aplaudindo, a tua igreja está te glorificando. Então receba essas palmas, receba essa adoração. E assim como a harpa na mão do teu servo Davi, me use como instrumento nas tuas mãos. E que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, esta palavra que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, esta palavra vá, produza o resultado para a qual vai ser enviada, e que prospere nisso no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Aplaudindo o Senhor, pode se assentar. Aleluia. Vamos lá, gente. Essa passagem é bastante conhecida. Trata-se de um pai que tinha um filho lunático, um filho que tinha problemas espirituais sérios. E esse homem vai até Jesus para que houvesse uma libertação. A princípio, Jesus não estava presente, e ele então entrega o seu filho para os discípulos de Jesus, para que os mesmos pudessem estar orando por esse menino. Acontece que os discípulos oraram e não aconteceu nada. O menino continuou endemoniado, o menino continuou doente. E aí, é claro, tinha a multidão que ficou ali com aquela coisa: por que eles não conseguiram ter êxito? Por que não aconteceu nada?
Tinha lá os fariseus que já vêm com as críticas, os religiosos. E aí Jesus chega até o ambiente. E aí o pai leva o menino até Jesus e diz: olha, o meu filho tem um problema sério. Ele é um lunático. O demônio entra nele, despedaça ele. Ele espuma pela boca. É algo terrível que acontece com o meu filho. Nesse inteirinho, o pastor não está dando os detalhes. Jesus vai puxar a orelha daquela geração, chamando-os de uma geração meio que incrédula. Mas, numa sinopse, Jesus vai perguntar para o pai assim: há quanto tempo acontece isso com ele? Bom, é claro que Jesus já sabia, mas essas perguntas óbvias Jesus fazia justamente para nos dar lições, para nos ensinar. O pai do menino diz assim: desde a sua infância, ou seja, desde quando ele era bem criancinha, já começou a dar os seus primeiros passos. Eu já estou vivenciando isso com meu filho. E um detalhe: não é só a questão do meu filho espumar pela boca, cair no chão. Ainda tem mais. Na medida que ele já estava andando, o pastor está conjecturando para ficar mais fácil para vocês entenderem. Sabe o que o demônio fazia? Jogava ele no fogo. Ou seja, nas noites frias de Jerusalém, e que era comum ter uma fogueira para aquecer, esse pai não podia chegar com o filho, porque o que acontecia? O demônio pegava o menino e tentava jogar o menino no fogo. Fosse num contexto como hoje, nas festas juninas, não dava para levar o menino não podia participar, porque geralmente tem uma fogueira. Na do Anderson esse ano não teve, porque choveu, né? Mas senão ia ter uma fogueirinha lá, né, Anderson? Mas não só isso. Durante o dia, aquele calor de quase 50 graus em Jerusalém, o pai não podia levar ele no lago de Genezaré para tomar um banho. Por quê? Se ele estivesse perto da água, o demônio queria matá-lo afogado. Olha que terrível. Não podia estar perto de fogo e não podia estar perto de água, porque o demônio queria matar o menino. Aí o pai vai jogar uma pergunta para Jesus, vai dizer assim: eu pedi para os seus discípulos fazer alguma coisa, orar por ele, libertá-lo, mas não conseguiram. Se tu podes me ajudar. Jesus vai devolver a pergunta. Se tu podes crer. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Olha o que o pai responde: ajuda-me na minha incredulidade. Ele diz: eu creio, mas sabe, eu creio, mas com uma limitação, reconhecendo que tinha dificuldade com a sua crença, com a sua fé. E ele diz para Jesus: ajuda-me na minha incredulidade. Resumo: Jesus vai dar uma ordem. E há um detalhe, hein? Há um detalhe: o espírito que estava no menino era um espírito mudo e surdo. Mudo e surdo. Ou seja, quando as pessoas falavam, quando o menino estava endemoniado, ele não ouvia, ele não falava. Ó, terrível. Então pensa aí, menino normal, ouvia e falava. Mas quando ele estava endemoniado, ele nem ouvia e nem falava. Um espírito mudo e surdo. E aí Jesus deu uma ordem: espírito imundo, espírito mudo, sai do menino e não volte mais nele. Quando Jesus falou isso, o menino caiu.
caiu, e caiu como se tivesse morto. Tudo que o pastor está falando está escrito, tá? E caiu como se tivesse morto. Aí, os aproveitadores, os críticos já aproveitaram, né? Aí, ó, tá vendo? Matou o menino. Achou que Jesus tinha matado o menino. O menino levanta, livre, liberto, para a glória de Deus. Amém, gente? Essa é a história, um resumo. Agora, o que nós podemos aprender com essa história? O que Deus quer nos ensinar? O que Deus quer te ensinar? Quer nos ensinar? Então vamos lá? Quantas lições? É básico, né, irmão? Vocês notaram que quarta-feira eu tinha que pregar em 10 minutos e eu consegui dar as 3 lições sem ninguém perceber? Eu falei de 3 nuvens. Vocês lembram? Eu só não falei que eu ia dar 3 lições, porque senão o povo ia embora. Aí eu falei, para segurar eles aqui em 10 minutos, eu falei 3 lições sem vocês perceberem. Eu falei de 3 nuvens. Então não tem jeito, eu não consigo fugir das 3 lições. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, aprendendo com essa história. Ó, esse pai tinha discernimento para saber o que era físico e o que era espiritual. E isso aqui fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Esse homem conhecia Jesus, irmão? Esse pai conhecia Jesus? Não, ouviu falar, mas não conhecia. Tinha dificuldade até com a sua fé. É ele quem disse: ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda na minha incredulidade. Esse homem provavelmente não era como nós. Estamos numa igreja, sendo ministrado, aprendendo. Esse homem não tinha experiências com o transcendente de forma pessoal. Não tinha. Esse homem ainda não tinha essa experiência com Cristo. Ele não recebeu nele uma manifestação de Deus de uma forma visível, transcendente, espiritual. Mas esse homem tinha percepções. E ele percebeu que o que acontecia com o filho dele não era físico, que não tinha a ver com a ciência explicável. Ele teve discernimento. E por que é importante a gente entender isso aqui? Porque ele poderia dizer, como muitos, quando estão vivendo uma situação espiritual e não entendem, poderia dizer assim, ó, epilepsia. Porque quando alguém tem um ataque epilético, espuma. Alguém já viu alguém tendo epilepsia? Alguém já viu? Eu tinha um amigo de infância que, andando de bicicleta, dava epilepsia nele e ele caía. Dava crise, ele caía e ficava tribuchando, espumando. Então tinha que tomar muito cuidado com esse nosso amigo. Sempre tinha alguém observando ele, porque não avisava. Em qualquer ambiente podia dar. Nesse caso, porque algumas pessoas numa situação dessa, o que vão fazer? Vão fazer todos os tratamentos possíveis na medicina. E é errado, pastor? Claro que não. Tem que fazer mesmo. Agora, não dá para desassociar totalmente essas coisas do mundo espiritual. Então, esse homem poderia fazer como alguns fazem. Vai levar para benzer, vai levar para fazer trabalhos, vai levar para os médicos, para os psicólogos, para os psicanalistas, o psiquiatra e por aí vai. Mas muitos não têm essa percepção. Isso aqui é demônio. Isso aqui é demônio. Esse homem, mesmo não tendo essa experiência, ele teve discernimento. O que acontece com o meu filho é demônio. E detalhe, ninguém tinha falado para ele que era demônio. Ele sabia. Ele chega até Jesus e diz. Foi ele que levou até os discípulos. Ele já sabia, isso aqui é demônio. O diabo está tentando matar o meu filho. Então aqui nós temos a primeira lição. E eu quero que você guarde isso aqui. Nós precisamos aprender
que a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, que a nossa guerra é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade que atuam nesse mundo tenebroso. Você precisa entender que tem guerra que você não vai vencer no mundo físico. Porque tem pessoas que lutam e sempre estão lutando e não conseguem vencer, porque estão lutando no mundo físico. E nós precisamos ter esse discernimento. Dobre a sua atenção. E demônio não escolhe idade. Demônio não escolhe idade. Está no texto, desde a infância. Desde a infância. Pastor, então o senhor está dizendo que uma criança pode ficar endemoniada? Pode. Então agora a ciência evoluiu. Qualquer atitude de uma criança anormal, vão dizer, é autismo. É autismo. Pastor, não posso tratar. Claro que pode. Leve nos especialistas. Mas não se esqueça, vamos orar por essa criança. Precisa orar. Tem criança que tem comportamento que não é só físico. Você precisa entender. Porque senão você vai achar tudo numa patologia. E tem coisa que é espiritual. E aí o que acontece? Os pais vão tratando da criança. E pelo amor de Jesus Cristo, vou repetir para você não me entender mal. Não diga que eu não disse o que eu disse e que eu disse o que eu não disse. Ou que eu não disse o que eu disse e que eu disse o que eu não disse. E aí você ficou assim, sem entender o que o senhor disse na verdade. Vou explicar agora. Vou explicar agora. Eu quero te dizer que você pode cuidar do seu filho da medicina, leva para os profissionais, senão você vai achar que o pastor está dizendo tudo é espiritual. Não é. Mas você precisa entender, tem coisa que o psicólogo não vai resolver. Você vai pagar 500 pau lá numa consulta com o psicólogo, 500, como aconteceu comigo esses dias aqui. Uma pessoa da igreja com problema sério, relacional, namoro, crise, pensando até se matar, pagou 500 em 45 minutos com o psicólogo. Depois sentou comigo, demorou um pouco mais. Ficamos quase 2 horas, porque o pastor fala, né? Mas ele falou assim: pastor, por que eu não vim aqui antes? Foi tão melhor falar com o senhor entendeu, o senhor falou tudo, o psicólogo não entendeu. Eu falei: rapaz, é de graça ainda. Você vai ficar gastando. Eu estou falando de uma consulta. Tem gente que faz tratamento de anos, de uma consulta. Mas tem gente que passa com um psicólogo durante anos, de uma conversa com o pastor, uma oração, um direcionamento muda. Por quê? Porque não é sobre o pastor, é sobre a palavra de Deus na boca do pastor. E pode ser da pastora, pode ser de um líder, é diferente. E aí tem gente que está tratando algumas coisas há anos e não consegue resolver. Mas aí uma palavra, irmão, olha a diferença de você servir a Deus e não servir a Deus. Com Deus, lá você vai ter que gastar muito, você vai ter que gastar tempo, e às vezes é enganado as pessoas. Com Deus, basta uma palavra e a tua vida muda. Uma palavra, e a sua vida é transformada. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui: você precisa entender que existem batalhas que você não vai ganhar no mundo físico. Você não vai ganhar no mundo físico. É importante você ter esse discernimento. O médico não vai resolver, os psicólogos não irão resolver, os psicanalistas não vão resolver. E vai colocando aí todos os profissionais da área, e repito, são importantes,
Mas tem coisa que é só Jesus que pode resolver. Então levante as suas mãos, que eu quero liberar essa palavra para o teu coração. Talvez você está enfrentando algo semelhante. Você está vivendo aquela crise emocional, não consegue dar certo no namoro, no relacionamento, no casamento. Você se sente uma mulher assim: nada para mim está dando certo. Ou um homem assim: tudo que eu faço dá errado. Eu preciso passar por um psicólogo, eu preciso procurar um profissional. Assim te diz o Senhor: leve até Jesus, e Jesus vai resolver esse problema. Tira da área física e leve na área espiritual, e Jesus vai solucionar esse problema. Você vai vencer essa guerra no mundo do espírito. Quantos recebem isso? Aplauda ao Senhor. A nossa milícia, a nossa luta, nós não vencemos com as armas da carne. Nós vencemos com as armas do Espírito. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. O diabo tinha levantado uma fortaleza na vida daquele menino, mas Jesus derrubou. Jesus colocou por terra. Por quê? Porque o pai teve discernimento. Não é físico, é espiritual. Então começa a orar a Deus assim: Deus, me mostra se isso é físico ou se é espiritual. Me dê discernimento. Entende, minha irmã? Entende, meu irmão? Talvez você, mulher, está querendo conquistar algo no seu casamento, e você já fez de tudo fisicamente falando. Deus está te dando uma palavra hoje. Essa guerra você não vai vencer no mundo físico. Não é normal, é no sobrenatural. Você precisa entender isso. Por isso que às vezes você olha para esse homem e parece que ele está transfigurado. Você fala: como é que muda de uma hora para outra? É porque é espiritual. E o outro lado da moeda é verdadeiro. Às vezes você é homem, você não entende essa mulher, essas crises histéricas dela. Não é só físico, é espiritual. Você precisa orar mais por ela. Então pare de ficar criticando, pare de ficar os seus argumentos e comece a orar. Comece a orar. Principalmente hoje, com a era do GPT, do Google. Acreditem no que o pastor está dizendo aqui agora. Principalmente vocês, mulheres. O número é maior do lado feminino. Site, chat que fala, né? Chat. Eu acordei hoje muito amargurada. O que eu tenho que fazer? Olha que desgraça. Ô chat, eu comi muita banana hoje, muita maçã, e eu estou me sentindo assim meio fraquinha. Qual é a comida que eu tenho que comer agora para suprir? Lá vai e fala certinho o chat. Tudo o chat fala. E aí o que? Olha como é diabólico o negócio. Antes colocava no Facebook. O Facebook virou o confessionário. Colocava no Facebook só para ver alguém colocar uma carinha: oi amiga, ai, Deus vai te dar saída. Ô amiga, estamos no Facebook. Instagram, aí tem tantos sites aí, tanta redes sociais que eu nem vou perder tempo para falar. É demais, irmão, de coisa absurda. De mulher acordar e colocar lá assim: hoje eu acordei, quando eu fui levantar eu senti assim, croque. Descobri que estou crocante. Mas para que colocar?
Para que colocar isso? Olha para vocês verem. E aí assim, ó, tudo pergunta para o chat. E o chat tem uma... Eu estou falando certo, gente? É porque o pastor não bem leigo esse negócio. Estamos resolvendo tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Tudo aqui. Não é mais fácil você acordar e perguntar para o Espírito Santo? Não é mais fácil você fazer como virou best-seller, o livro do Benihim? Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Como vai ser nosso dia hoje? Onde vamos? Onde o Senhor quer me levar? Bom dia, Espírito Santo. Já vai para os 3 já. Já começa assim: bom dia, meu Deus. Bom dia, meu amigo Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Como é que vocês estão aí? Tudo na bênção? E se eu falar para vocês que eu faço isso? Pode me chamar de louco, mas eu saio da minha casa, tem um quintal grande lá, olho para os céus e... bom dia, meu Deus. Bom dia, meu amigo Jesus. Bom dia, bom dia. Bom dia, Espírito Santo. E aí eu começo a orar. É claro que a minha oração é a Deus no nome de Jesus, mas eu faço isso. À noite eu olho para as estrelas e fico falando. Aí as pessoas querem resolver tudo aqui, gente. Pastor, o senhor está falando que não pode ir lá perguntar alguma coisa para o chat? Pode, gente. Não posso usar a inteligência artificial? Pode. Mas não se esqueça da inteligência espiritual, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E um detalhe agora, dobre a sua atenção. E vocês têm que ter muito discernimento. Isso aqui é um aviso do pastor, 30 anos pregando o evangelho. Presta atenção. Há um direcionamento hoje para os líderes. Presta atenção. Para os líderes. Pastor, líder, tem que ser jovem, bonito, uma boa oratória. Não pode ser gordo, não pode ser barrigudo. Tem que ter uma boa aparência. Escuta o que o pastor está te dizendo. Pregação não pode passar de 25 minutos. Essa é a ideia que na minha percepção é diabólica, para atrair as igrejas. Em que sentido? Atrair as pessoas para a igreja, para as igrejas ficarem abarrotadas. É por isso que você vê hoje, e nada contra os pastores jovens, tá? Nada contra, porque eu sei que Deus usa os jovens como usou tantos na Bíblia, e eu sei que Deus usa. Agora tem denominação que se a pessoa chegar e não tiver essas características, o líder vai dizer assim: a gente recebe você aqui, mas você não tem o nosso perfil. Agora estão escolhendo pastores pela performance e não pela unção, e não pela vida com Deus. Então guarde o que o pastor está falando hoje, e vocês já estão vendo, mas vão ver isso muito mais na prática. Até porque agora eu não preciso mais conhecer Bíblia. Simples, vai no GPT aí. Eu quero um sermão de 3 pontos para eu pregar na igreja hoje, culto da família. É só falar isso, eu não preciso citar mais nada. Vai aparecer lá, ó, tema, introdução, palavra-chave e pronto, irmão. Então, ou seja, não precisa ter vida com Deus, não precisa ser homem de Deus, só precisa dessas características aqui, ó: ser bonito, fisicamente bem postado, ter uma boa oratória, pregar rápido, porque ninguém aguenta mais ficar 30 minutos ouvindo mensagem. Pronto, já vão encher a igreja. E acredite que tem igreja enchendo a partir disso. Eu não sirvo para esse perfil. Para começar, já sou preto. Vocês estão dando risada? Então olha aí no Brasil quem é um pastor preto que é relevante. É só olhar. Olha aí no Brasil um pastor preto que é relevante.
Eu e o Jonathan, para ser pastor, irmão, nós temos que pagar um preço muito mais alto. Há discriminação e sim, há racismo sim. Por quê? São carnais, olham só com os olhos carnais, mas Deus está nos dando um alerta que hoje a nossa guerra nós não vencemos no mundo físico, nós vencemos no mundo espiritual. Levante as suas mãos. Deus está te dando aqui hoje na Lagoinha, Deus está te dando uma unção, e ainda que pareça ser uma unção nova, que eu esteja inventando alguma coisa, não é. Deus está te dando unção para você ter discernimento, para você saber o que é de Deus e o que não é, o que é santo e o que é profano. Você recebe isso no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, ó glória. E eu já aviso, vou continuar pregando aqui 1 hora e sem olhar na Bíblia, sem ter esboço. Eu faço isso para a glória do Senhor Jesus, antes do GPT. Sabe como que Deus me dava mensagem? E me dá até hoje. Eu ia para o monte, não tinha nem internet, não tinha rede social. Para achar uma fita na época, do pastor Gilmar Santos, na época, dava trabalho em 1990. Fita, Anderson, fita. E você tinha que prestar muita atenção no que ele estava falando ainda, senão você não conseguia ouvir direito, porque a qualidade não era boa. Então as pessoas estão lidando com as coisas só no mundo natural. Esse pai, ele teve discernimento. Isso é demônio. Isso é demônio. E é uma coisa que eu peço para Deus, irmão. Eu comecei numa igreja que toda sexta-feira o obreiro não podia ir no culto sem estar em jejum. Eu tinha que parar na meia-noite da quinta-feira, quando estava virando para a sexta, meia-noite, sem comer nada. E eu ia da meia-noite até a sexta-feira, na hora do culto, sem nada no estômago. Por quê? Porque ia se manifestar demônio, manifestava mesmo. Pastor Marco, meu pastor, não tinha uma sexta-feira que não tinha uma fila enorme de gente por lá. E caía, irmão, e caía. Mas meu pastor me ensinou: Fernando, você precisa aprender algumas coisas. A primeira, você precisa saber quando é demônio e quando é só o homem. Porque tem manifestação do demônio? Tem, mas tem manifestação só da carne. Pessoas que querem dar um show. Acontecia muito nesse contexto. A mulher às vezes não tinha atenção do marido, até se produzia para o marido, e o marido não ligava. Aí chegava na igreja, dava uma que estava endemoniada, estava cheia de pombagira, e começava a arrancar a roupa no culto. Ou seja, ninguém vê em casa, lá na igreja alguém vai ver. É verdade. E o pastor Marcos me ensinou: tem carne e tem demônio, mas na igreja também tem carnônio. Eu falo: o que é, pastor? Mistura de carne com demônio. Então, verdade. Eu tenho uma experiência assim. O rapaz entrou no culto, eu estava pregando e ele começou a gritar lá. E gritava, dava mais glória, mais alto do que os irmãos da igreja. Aí, não concordo, pastor. E dava uma de que estava bêbado. Aí eu falei para os irmãos assim: faz o seguinte, Valmir, era o meu obreiro, pega uma mangueira lá com água bem forte, dá um banho nesse rapaz. Porque se for demônio não tem problema, demônio vai gostar da água. Mas se for cachaça, vai sair agora. O cara, e o meu obreiro era um negão forte, igual o Jonathan assim. Para encarar aquele negão só se fosse demônio, senão não encarava. Olha o cara, querendo atrapalhar o culto. Você já viu alguém ir na igreja católica, pelo amor de Jesus Cristo, nada contra os católicos,
chega lá e dá uma de demoniado para atrapalhar a missa católica? Não, por quê? Porque se fizer, alguém pega ele lá fora e ó. Mas na igreja evangélica eles vêm, porque eles falam assim: os crentes são povos, os crentes não vão fazer nada. Nós precisamos ter discernimento na igreja, irmão. Se for demônio, traz aqui, vamos orar e vamos expulsar. Mas se for carne, a gente precisa tratar de uma outra forma. Não estou falando que vamos agredir, não vamos fazer nada disso, mas a gente precisa ter discernimento. Eu estou só pavimentando para te mostrar que tem coisa que é espiritual, não é carnal, e tem coisa que é carnal, e a gente precisa ter o discernimento. Então o que nós aprendemos com esse homem aqui? Primeiro, ele tinha o quê? Discernimento. Segundo, o que ele respondeu para Jesus quando Jesus pergunta há quanto tempo ele está assim? O que o pai responde? Desde a sua mocidade. Então fazia desde a sua mocidade. Então fazia um tempo que esse pai estava lutando com o filho. Então aqui nós temos a segunda lição. Presta muita atenção. Primeiro, você precisa ter discernimento para saber o que é de Deus e o que é do diabo, o que é físico e o que é espiritual. Você precisa saber que existem batalhas que a gente não vence no mundo físico, é uma batalha espiritual. Segunda coisa que vocês precisam aprender com esse homem: fazia muito tempo que ele estava lutando pelo filho. Sabe o que isso significa? Foi um pai que nunca desistiu do seu filho. A Bíblia não diz quantos anos esse rapaz tinha, mas a gente sabe que desde a infância, então fazia muito tempo. Há muito tempo esse pai estava lutando pelo filho, e agora ele estava prestes a ter uma recompensa. Palavra de Deus para vocês aqui na manhã de hoje: não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Mulher, não desista do teu marido. Marido, não desista da sua mulher. Pais, não desistam dos seus filhos. Filhos, não desistam dos seus pais. Igreja, no nome de Jesus, nós precisamos ser pessoas indesistíveis. Nós não podemos jogar a toalha, porque tem vitória que nós vamos alcançar rapidamente, mas tem vitória que vai levar tempo. Mas no tempo, Deus está trabalhando para nos dar a vitória. Levante as suas mãos assim, para o pastor liberar esta palavra profética para a tua vida. A Bíblia diz assim: e o justo viverá da fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. O outro lado é verdadeiro: se aqueles que recuam, o Senhor não tem prazer. Quem não recua, quem não desiste, o Senhor tem prazer, e Ele vai dizer: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Está demorando, mas a sua vitória vai chegar, vai chegar, vai chegar. Quem está comigo? Vai chegar, vai chegar. Não desista, não desista, não desista, não desista. Aí você está aí: pastor, mas eu estou orando há tanto tempo. Pastor, eu estou orando há tanto tempo. Não desista. Por que demora? É porque 1000 anos para Deus como se fosse um dia. O teu tempo, o meu tempo é o cronos. Deus trabalha no kairos, no tempo dele. E pode ter certeza, no tempo dele vai ser muito melhor do que no seu tempo. Me ajuda a pregar e vira para a pessoa que está nos olhando e diga assim: no tempo dele vai ser muito melhor que no seu tempo. Vai ser muito melhor. Então esse pai estava há muito tempo numa guerra pelo filho. E aí tem a terceira coisa, o pastor fecha e a gente vai para casa. Olha aí o versículo que o pastor leu, versículo de número 23. Aliás, você leia tudo, mas o 23 e o 24. Eu quero fazer uma pergunta para vocês e respondam o pastor com sinceridade. Esse homem tinha fé ou esse homem tinha dúvida? Ou ele tinha as duas coisas juntas? Ele tinha as duas coisas juntas. Ele oscilava.
Às vezes ele cria e às vezes ele não cria. Sabe o que é isso? Dúvida. O que é dúvida? Vem de dois. É duas vias. Esse homem não tinha umas experiências como não tinha, mas ele tinha uma crença. Mas querem ver para ficar mais fácil? Põe lá o versículo de número 23. Põe para nós. É por vocês isso aqui, tá? Disse Jesus, ou Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Versículo seguinte, 24. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse o quê? Ele não disse que crê. E em seguida, antagônico, contraditório, paradoxal, ambíguo, ambivalente, duplo ânimo. Ele clamou: eu creio, Senhor. Depois ele falou: não creio tanto assim não, ajuda-me na minha incredulidade. Ô Anderson, amanhã, segunda-feira, vai aparecer uma carreta na sua casa que Jesus vai mandar. Aí enquanto eu estou pregando, o Anderson dá um pulo aqui e fala assim: não, eu creio, pastor. Se for o Anderson, eu creio de alma. Aí quando acabar o culto, o Anderson fala: será? Estou só dando um exemplo, tá? O pastor, acaba o culto, ele vem: pastor, o senhor falou, mas o senhor tem certeza? O senhor tem algum sinal? Alguém falou alguma coisa para o senhor que eu não saiba? É mais ou menos isso. De pronto, ele diz: eu creio. Mas depois ele vai dizer: ô Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus gostou disso. Pergunta assim: por que, pastor? Eu só termino para você ir para cá, já se preparar para o futebol, se você falar com gosto, hein? Tem que ser da altura do gol, combinado? 1, 2, 3. Tá vendo? Falou do gol, Jonathan, você viu? Tem gente aqui que vai me mandar até um WhatsApp hoje gritando: gol, pastor! De novo, para a gente terminar. 1, 2, 3. Guarde isso aqui, que isso aqui é muito importante para você, para mim e para nós. Porque esse homem transformou dúvida em oração. É só você olhar o texto. Ele tinha dúvida, sim ou não? Como você às vezes, como eu às vezes. Pastor Fernando, o senhor às vezes tem dúvida? Eu tenho. Não sou um homem que vive duvidando. Mas às vezes o meu homem interior fala, e eu tenho que matar ele. Ou você acha que tem crente aqui na igreja que não dá vontade de desistir de orar? Por que o senhor deu para mim? Não, de você eu não desisto, rapaz. Você acha que às vezes eu vou tentando, eu aconselho, eu falo. E agora, você acha que eu não fico pensando assim, quer saber? Para eu não falar assim: Jesus mata, eu falo, eu vou abrir mão. Aí depois eu falo: não posso. Oxi, Jesus colocou aqui para me treinar também. Estou aprendendo com ela, estou aprendendo com ele. Não tem um propósito em tudo isso. Às vezes eu tenho dúvida. Qual é a diferença, irmão? E olha, quem me conhece aqui sabe o que eu estou falando. E olha que eu sou homem que conhece a aflição. Eu já passei muitas situações dificílimas da minha vida. Mas eu aprendi uma coisa e quero ensinar vocês aqui agora. Espero que vocês levem para toda a vida de vocês. O problema não é você duvidar. O problema é quando você faz da sua dúvida uma murmuração. Você sabe o que você tem que aprender? Faça da sua dúvida uma oração. E está no texto. Está no texto. Eu creio, Senhor. Duvidou. Eu creio, mas ao mesmo tempo ele começou a sentir dúvida. Aí o que ele fez? Ao invés de murmurar, ele falou: ajuda-me na minha incredulidade. O que é isso? Pedindo para Jesus ajudar ele. Por
causa da sua incredulidade. Ele fez da sua dúvida uma oração. E quando você faz da sua dúvida uma oração, não há impossível para você. Tudo é possível aquele que crê. Levante as suas mãos para o pastor liberar essa palavra para o teu coração. É possível esse endemoniado ser liberto. É possível você terminar essa faculdade. É possível esse sonho. É possível essa esterilidade acabar e o filho vir. É possível nascer um filho de uma estéril. É possível a cura de um câncer terminal. É possível. O mundo pode dizer é impossível, mas Deus está dizendo é possível. Tudo a nádia folha na face comandai tudo é possível. Eu creio num Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Diga isso, Lagoinha. Eu posso ir além com o seu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir. Vamos, não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma e tira o medo que me assombra. Vitorioso és da batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Diga, em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir cantar. Não temas ondas, só voz e tira Segura o um pouquinho, meu medo. filho, e a gente já termina. Nem vou perguntar muito, vou ser direto. Pastor, essa palavra foi para mim. Você é essa pessoa nessa manhã? Levante as suas mãos assim para eu ver. Pastor, eu precisava dessa mensagem. Levante as suas mãos. Se possível, levante as duas. Pastor, eu precisava ouvir essa mensagem. Eu sou essa pessoa, pastor, que tem um impossível, humanamente falando. Eu sou essa pessoa que às vezes tenho dúvidas, pastor. Mas hoje eu aprendi com esse pai. Talvez você precisava ouvir que tem coisa que você precisava de discernimento. Você estava achando que era físico e agora você entendeu. É espiritual também esse negócio. Enfim, se essa palavra falou profundamente ao seu coração, vem correndo aqui na frente. Nós vamos orar por você e a gente vai para casa. Esse homem levou o filho até Jesus. Pega isso que é um problema para você, traz aqui até o altar.
Traz aqui até o altar, vem, traz para Jesus. Pastor, meu negócio é a dúvida, pastor. Então beleza, vem para cá. Vamos transformar essa dúvida em oração. Eu não estou aqui para condenar a sua dúvida, não. Pelo contrário, eu quero te mostrar que dúvida pode ser transformada em oração. Olha quantas pessoas, olha que bênção. Vamos orar. Olha aqui, vem, irmão. Isso aqui é o poder da palavra. Eu vou pedir para vocês, vem mais para esse lado aqui, vem. Ô David, vem mais para cá, meu filho, vem mais para cá. Vem aqui mais próximo, vem aqui, pessoal, vem aqui mais perto do pastor aqui mais centralizado isso, vem aqui. Senão o pastor vai ter que sair, vem aqui. Vem, Mateus. Olha, irmão, até o Mateus vem aqui na frente hoje. Por que pastor Mateus não vem? Geralmente ele está lá na mídia. Mas hoje você escolheu para ouvir, né, meu filho? Você que não veio aqui, você vai me ajudar. Olha quantas pessoas. Os meus líderes aqui vão impor as mãos. Mas depois, quando nós terminar a oração, eu vou pedir uma ajuda sua. Sabe o que você vai fazer? Você vai sair daí e vai vir dar um abraço. Uma pessoa aqui dizendo assim, ó: eu concordo, eu selo a tua vitória, no nome de Jesus. Posso contar com vocês que estão aí no fundo? Amém? Amém? Você dá um abraço em uma dessas pessoas aqui no nome do Senhor Jesus. Então vamos orar? Canta, meu filho. Vamos orar. Vamos lá, ore por eles. Portas se abrem. Deus realiza o impossível.